mas não deram nula. E um dia ela disse, eu vou dar um calção para esse cara. Aí pegou um calção das coisas que tinha levado, deu para ele. Ele aceitou, vestiu o calção. Ela disse, puxa, finalmente agora ele veio vestido para cá. Foi para a casa dele. Quando eu vi o velho veio voltando nu, ele deixou o calção e voltou nu. Claro, você com 50 anos, andando nu, vai querer se vestido num minuto, em 2 minutos. Então o comportamento cultural é que manda. Certo? Eu duvido, por exemplo, que o pessoal aqui do Capim não tenha dormido um pouquinho depois do almoço, porque chegou atrasado aqui. Esse é o comportamento cultural que muda, mas que às vezes a gente se esquece e dorme. Desculpa a brincadeira. Essa é a frase. E finalmente, esse Omaha. Esse Omaha existe na sociedade de Caiapó, que eu estudei. Aqui, na geração dos pais, continua a mesma terminologia. Olha, pai, tio, mãe, tio. Só que na segunda geração, na geração do ego, ele continua chamando para o irmão dele de irmão, para a irmã de irmã, para o filho do irmão do pai chama de irmão e para a filha de irmã, para essa dele, filho do irmão da mãe, da irmã da mãe, irmão e irmã. Mas para esse aqui ele chama diferente. Para esse ele chama sobrinho. Para esse aqui ele chama sobrinho e sobrinha. Por quê? Porque para esse ele chama tio e a lógica manda, para a irmã do tio e mãe. Então o índio Caiapó, por exemplo, que usa a terminologia Omaha, e todos no mundo que usa essa terminologia, eles jamais poderão casar no seu próprio grupo familiar, na sua própria linhagem. Um indivíduo, por exemplo, o ego aqui, ele não vai casar com a mãe dele, que para nós é prima. Então, se o índio Caiapó chegar aqui em São Luís do Capim e ver um dos vereadores de São Luís do Capim casado com a prima dele, com a filha do tio dele, ele disse que cara tá, casou com a mãe dele, o Caiapó. Porque na terminologia dele, a prima, filha do tio materno, é mãe. E não se casa com mãe, em lugar nenhum. Não está sendo maluco, né? Então é isso aí. Agora, esse sobrinho e sobrinha também não casa. Então é outra situação em que o indivíduo tem que casar em outra linhagem. Deixa eu contar aqui parece piada, mas não é. Quando eu cheguei nos Índios Caiapó em 1961, foi a primeira vez que eu pesquiso sozinho, quando eu estudava no Rio de Janeiro, estudei no Mato Grosso, mas com professores, orientando, fazendo treinamento, mas eu fui sozinho. Fiquei lá, a gente pensa, primeiro a gente pensa que é muito sabido, né? Sabe pós-graduação, certo, importante, não sabe coisa nenhuma. Então, eu não sabia nada, eu queria ver que é difícil aprender uma cultura diferente. É dificílimo, porque nós pensamos sempre nos nossos comportamentos. Nós sempre pensamos que os nossos comportamentos são os certos. Os comportamentos dos outros são errados. Basta, por exemplo, você vê um japonês comendo um pauzinho, esse cara é bom, pauzinho. Eu vou primeiro de garfo que é certo, de colher melhor ainda. Sempre nós temos que os nossos comportamentos são corretos, os outros são errados. Então, eu não sabia a língua Caiapó, mas um funcionário sabia. Ele me disse, doutor, está vendo como bonito é besta? Não sei, é besta? Olha aquele grandão ali, está chamando mãe para aquela menina. Está chamando de mãe. Eu, influenciado por ele, na minha cultura brasileira, o cara é maluco. Mas eu comecei a estudar e tal, e descobri que a menina era filha do tio materno. Então não tem nada de besta, não. Era a mãe dele na sociedade.
Então é isso que eu queria contar, esse fato pitoresco, parece pitoresco, mas que mostra que nós julgamos tudo e todos pelos nossos comportamentos, não pelos comportamentos do cada um. O que ensina a antropologia? A antropologia ensina que como os comportamentos culturais são diferentes, os comportamentos culturais são específicos para cada sociedade, os comportamentos culturais não mudam facilmente. O que a antropologia ensina, então? Que nós devemos respeitar, devemos entender, devemos compreender e devemos aceitar os comportamentos diferentes dos nossos, porque não significa que eles sejam superiores ou inferiores, significa que eles são apenas diferentes. Muito obrigado. A minha palestra está terminada. Todavia, para que vocês não fiquem frustrados, eu vou falar sobre os grupos tribais do Brasil. Para vocês, sobre o povoamento da América. Que nós, outro fato concreto. Todos nós sabemos, esses jovenzinhos que estão na escola sabem que o homem não surgiu na América. Já houve teorias, houve um argentino que queria provar que o homem tinha surgido na América, na América do Sul e na América do Sul na Argentina. É coisa da Argentina, olha a discriminação minha com a Argentina. Dizendo que o homem já nasceu na Argentina. Todavia, também nós sabemos que as migrações para a América, a mais importante de todas elas, foi a de origem asiática. Não precisa ir longe, é só para olhar a cara do livro e ver que é de origem asiática. E também a via migratória mais importante foi o Estreito Ibérico. Isto não significa que tenha sido a única migração asiática e nem significa que tenha sido a única via migratória. Há alguns anos atrás, um cidadão chamado Tony Herdal fez uma balsa e viajou do Peru até a Polinésia. Porque disse também que os polinésios vieram para a América. E esse cidadão, Tony Herdal, se eu não estou equivocado, era dinamarquês, quis provar que não, que daqui da América, especificamente do Peru, e que foram dessa. E fez uma balsa, levou coco, na Polinésia tem coco, ele queria até provar que os cocos eram levados aqui da América do Sul, levou na balsa, seguiu as correntes e chegou à Polinésia. E os coqueirinhos já nascidos. Ele disse, quer dizer, quem sabe? Como nós vamos provar? Para nós cientistas, só é válido aquilo que nós podemos provar. Hipótese qualquer um pode lançar. Aquele cidadão que escreveu um livro, Eram os Deuses Astronautas, e ficou milionário. Mostrou que os astronautas desceram no Peru, mostrou até o campo de pouso. Eu li o livro e a gente quase se convence. Mas não tem nenhuma prova científica, uma prova objetiva, concreta, de que os astronautas desceram de outros planetas e pousaram a Terra. Não tem. Então isso fica só na ficção, só na beleza. Na prática, cientificamente, não tem nada. Hoje em dia, vários ramos da antropologia, a arqueologia, a biológica, a paleontológica, outras ciências ligadas a outras ciências, estão provando que o Estreito Ibérico realmente foi uma via migratória através de descobertas
de fatos, de dados, de restos de culturas na migração. Mas muito pouco. Quando se diz, foi descoberto o homem de Pequim, por exemplo, dão até os livros, dão um formato, um rosto do homem de Pequim, e descoberto um dente de uma mandíbula. A partir daqueles dentes, eles fazem conjecturas. Com lógica, fazendo proporções, mas nunca é impossível, porque o fato paleontológico não tem nenhum cadáver que fique inteiro. As múmias, por exemplo, do Egito, elas são recentes. Em termos de ser humano, o homem tem pelo menos 3 milhões de anos. As múmias do Egito têm, digamos, 500 mil anos antes de Cristo, que tem, não tem isso todo, mas se tivesse. É pouco tempo em termos de humanidade. 3 milhões de anos é um negócio que não dá para pensar. Quando nós, com 100 anos, quando vivemos, estamos no campo. Os primeiros contingentes humanos que migraram para a América estavam no estágio de caçadores, desconheciam a agricultura. Por quê? Porque a agricultura só foi efetivamente, só existiu efetivamente há 7 mil anos antes de Cristo, ou seja, 9 mil anos. Então, se um homem tem pelo menos 40 mil anos na sua via migratória pelas Américas, evidentemente não conhecia a agricultura. Então a agricultura foi efetuada, foi efetivada, foi aprendida na América. E finalmente os últimos migrantes para a América foram os esquimós, que devido já estar a área toda tomada, foram obrigados a ficar na parte mais setentrional da América, que, como vocês sabem, é geladíssima e de difícil acomodação, mas eles tiveram que ficar lá. Então eles fazem casa de gelo, pescam, comem a foca que mora no gelo, e usam a pele da foca para aguentar o frio, etc. Então o homem também se adapta às mais diversas circunstâncias, de acordo com as necessidades. O único elemento que nós temos para datar o povoamento do Brasil é a cerâmica arqueológica. A cerâmica. Por quê? Porque penas, arcos, flechas e outros elementos da cultura indígena não resistem à pedra. A cerâmica resiste. Através da cerâmica arqueológica, nós sabemos que o homem na Amazônia está 500 anos antes de Cristo. Mas, evidentemente, devem certamente existir povos que não fazem cerâmica. Mas nós não temos como datar, porque não há um elemento. Já no Brasil central e meridional, no sul do Brasil, a cerâmica só surgiu 1000 anos depois. Pelo menos nesse nós ganhamos o sul, né? Na datação da cerâmica, nós tivemos cerâmica antes do sul. Provavelmente, tudo indica, estão provando os arqueólogos, que da região andina vieram essas influências ceramistas e a Amazônia era mais próxima, aprendeu-se. E no sul, por diversas circunstâncias, eles ignoraram a cerâmica, como ignoraram a agricultura, chegou mais tarde lá, porque eles tinham outras maneiras de se alimentar, etc. O que nós temos de datação no Brasil central e meridional é o seguinte: por exemplo, o homem de Lagoa Santa, em Minas Gerais, é datado em 9 mil anos antes de Cristo. Mas nós temos datas. Foram encontrados machados, pedra, lascas de pedra e outros elementos que são palpáveis. Não encontramos cerâmica, nós encontramos artefatos feitos pelo homem. E no Brasil,
Brasil Meridional, outro local que nós temos datação é do Sambaqui de Maratuá, na Bahia de Santos, que tem 5.000 anos antes de Cristo. O que é o Sambaqui? O Sambaqui são restos de comida. Então, digamos, uma população que mora em palafitas, fica determinado tempo naquela área, em região de lacustres ou perto do mar. Então eles começam a comer conchas, essas comidas de conchas, e vão acumulando esse resto de comida, jogando, naturalmente, sem dizer, eu vou jogar aqui para o arqueólogo do futuro dele, mas jogando, como nós aqui na praia jogamos lata de cerveja, etc. Também eles eram porcos naquele tempo. Então, eles ficam aqueles restos, os arqueólogos hoje vão lá e podem ver, pelo tamanho do Sambaqui, duas hipóteses são lançadas: que a moradia foi longa ou que a população era numerosa. Nós não sabemos. Sabemos que um monte de conchas é enorme. Nós não sabemos se pelo tempo de morada que foi longo ou se pela população que era numerosa. Então, isso em relação ao Brasil. Dizer que nossos filhos também eles não são nossos, nós que somos deles, eles já estavam aqui antes. Então, chamaram índios. Todo mundo sabe da história do Brasil que foi por um equívoco de pensar-se que os portugueses haviam chegado a índios. Mesmo depois de descoberto o equívoco, esse nome genérico e errado continuou sendo usado e é usado até hoje. E chamavam índios para os astecas do México, que estavam no nível cultural muito adiantado, os incas do Peru e também para os índios do Brasil. Todos chamavam índios. Por quê? Eles diziam que todo mundo que não é europeu e que nasceu aqui na América, que é descendente desses indivíduos, são índios. E também eles queriam fazer assim, e arranjaram maneira de dominar esses índios, através daquilo que chamavam civilizar os índios, através de cristianizar os índios, através de outras facetas, mas cuja única razão, de fato, era dominar os índios e tomar conta da riqueza da América. Mas o que eu quero dizer aos jovens é o seguinte: que existem muitos estereótipos sobre o índio que estão nos livros, continuam escritos nos livros e que estão errados. Coisas que estão nos livros didáticos e que estão errados. Por exemplo, disse assim: o chefe da tribo se chama cacique. É uma bobagem sem tamanho. Em primeiro lugar, a palavra cacique não existe em nenhuma das línguas do Brasil. Nós temos 170, 173 línguas e dialetos diferentes no Brasil e a palavra cacique não existe. A palavra cacique é da língua taino, nas Antilhas. Você quer ver nada? Então, quando você vê que a palavra cacique escrito no livro, está errado. O nome do chefe da tribo é de acordo com a língua de cada tribo. Se nós temos 173 línguas, cada tribo tem um nome específico para o seu chefe. Outro erro: o Deus dos índios é Tupã. Outro erro. Tupã foi os jesuítas, os primeiros padres que chegaram ao Brasil, chamaram Tupã para dar um nome àquilo que eles pensavam que era o Deus dos índios. Mas Tupã só existe na língua tupi-guarani. Se nós temos 173 línguas, uma língua não significa nada. Tupã, e outra coisa, mesmo na língua tupi, é um demônio que traz o raio, o trovão e a morte, não tem nada com Deus. Então, cada grupo tribal tem uma denominação específica para aquele ser superior que nós, falando da língua portuguesa, chamamos Deus.
Outro erro disso, em geral, nos livros, alguns livros são diferentes. Os índios do Brasil falam a língua tupi. A língua tupi é só uma, que os missionários cristãos gramatizaram para facilitar a evangelização, e gramaticaram nos moldes da gramática latina, e que é uma língua de centenas, dezenas de livros. Outro erro. Os índios vivem exclusivamente da caça e da pesca. Não. Há índios que são agricultores. A maioria dos índios do Brasil trabalha em agricultura. E também da coleta. Não só de raízes, muito mais de ovos de tartaruga, ovos de marreca, ovos de garça, ovos de tudo. Tantas coisas que os índios coletam. Outro erro. Os índios dormem em redes. Os índios que dormem em redes são aqueles que conhecem a tecelagem. Grande parte dos índios não conhece a tecelagem. Então dormem em cápsulas, em esteiras, até no chão. Os índios Guarani, que eu estudei, e fiz minha tese de docência dele, eles dormem no chão. Eles dormem no chão. Ou num cápsula muito baixinho. Eles dormem no chão. Outro erro. O chefe religioso é o pajé. Não. O pajé é um nome também da língua tupi-guarani, e que em alguns grupos tribais chama-se pazé, e que veio em português pajé. O fato concreto, objetivo, é que em cada língua o chefe religioso, aquilo que nós chamaríamos pajé, e chamamos erroneamente, tem um nome específico, de acordo com a língua. E finalmente, o último erro: os índios são indolentes, só as mulheres trabalham. Não é verdade. Os índios têm uma rígida divisão do trabalho por sexo. Os homens fazem isto, as mulheres isto. É cultural. Quando os índios ficam aculturados, ficam com a cultura modificada pela nossa sociedade, eles se habituam a fazer determinados serviços que as mulheres fazem. Mas quando não, a divisão é rígida. Lá no Roraima, por exemplo, esses índios macuxi que estão muito aculturados, as mulheres carregam a carga com paneiro na cabeça. Aquela tira do paneiro na cabeça. Os homens não. Os homens usam amarrado no peito. Influência dos nordestinos. Eu perguntei, mas vocês estão fazendo serviço de mulher? Ele disse, não. Mulher, para justificar o novo comportamento. As mulheres usam apoiar na cabeça. Nós usamos no peito igual os cearenses, igual os nordestinos. Mas de fato para justificar, porque eles não carregavam nem peso. Por que o homem não carrega peso na viagem? Nós vamos dizer, não, tem uma fotografia dos índios Cotocudo no livro de história, que a mulher está com o filho, um padeiro na cabeça e mais toda a carne, e o homem com arco e flecha. Então o homem é preguiçoso. Não se dá. O homem naquele tempo usava arco e flecha porque ele defendia a família e se responsabilizava pela casa. Numa viagem naquele tempo, em 1500, 1600, 1500 e pouco, eram as viagens perigosíssimas na mata, cheias de onças, de animais peçonhentos. E se ele fosse carregar a carga, até tirar a carga, ele tinha morrido, ele, a mulher e os filhos. Então, a mulher carregava o filho e a carga, para que ele, se aparecesse uma onça, ele flechava. Se aparecesse uma cutia, ele matava para alimentação. Se aparecesse uma cobra, ele matava. E eles são de uma pontaria excepcional. Eu não morri ainda, graças a um índio caiapó. Nós íamos da aldeia para uma roça, e eu, como homem de cidade, completamente sem prestar atenção nas coisas, passei folgado na estrada. Quando eu vi os índios gritaram, eu olhei a cobra com a boca aberta e o índio tinha flechado na boca da cobra. A flecha tinha entrado na boca da cobra. Que pontaria! Eu só faltei ajoelhar para o pé do cara que me salvou. Não tinha saltado. Então,
quando ele não carrega a carga, não é por preguiça, é por divisão do trabalho, é por tarefa, é por responsabilidade. Muito obrigado. Espero que formular alguma pergunta e não se acanha. Nós tivemos aí o Dia do Índio, né? Então nós estamos hoje vivenciando, eis o motivo de tão importante palestra aqui na Câmara. Então, quem queira fazer uso de alguma pergunta, tem o microfone aí, ou pode levantar, perguntar, os estudantes, vereadores, professoras, claro. Pode perguntar, os livros, esses estereótipos que eu falei, aí, muitos deles é cozinhando nos livros. Isso é ruim, porque o aluno aprende com isso fosse verdade. Todo aluno aprende, pensa, o que está no livro é verdadeiro. Mas cada autor tem uma opinião que nem sempre é melhor. Desculpa. Eu quero formular uma pergunta. Pois não. E a questão, já que nós usamos erroneamente a palavra índio, né? Sim. Bem, então esse cidadão que já há milênios habita a América do Sul, a América, e deve ter vindo de uma outra, né, de outro lugar, como mais ou menos aconteceu, né, essa diferença de palavras, de língua, de dialeto? Como tem mais ou menos uma explicação para essa ocorrência assim, de tanta mudança no linguajar desses índios, já que habitavam, vamos supor, aqui no Brasil, por exemplo? Muito obrigado, Matheus. A diversidade, existem línguas chamadas macro famílias, que são aquelas que originaram uma língua. Vou dar um exemplo, o latim. O latim é uma macro língua. O português é do latim, o francês é do latim, o provençal é do latim, o espanhol é do latim. Agora eu pergunto, você entende o francês? A mesma origem. Você entende o provençal? Entende o romeno? Todos são línguas de origem latina. Então, mesmo, por exemplo, as línguas do tronco macro-G, que são Caiapó, Chavante, Xerente, Canela, Craô, são línguas que têm uma origem única, mas que se diversificaram à medida que as populações foram se dividindo e se isolando. O isolamento faz com que nós criemos palavras diferentes. Mesmo nós que não somos isolados de Portugal, nesses anos que nos separaram de independência, nós temos palavras que os portugueses, se nós falarmos na nossa linguagem aqui, os portugueses não entendem, e se eles falarem na linguagem deles, nós não entendemos. Então, me diz, se nós fôssemos separados 200, 300 anos portugueses, a nossa distância seria muito maior. E esses grupos tribais são separados há milênios, ou centenas de anos. E à medida que se separam, vão criando coisas daquele local. Os Yanomami, por exemplo, eles têm 3 grupos linguísticos diferentes que eles não se entendem. Quando querem fazer uma reserva, porque eles são todos Yanomami, são, mas eles não se entendem e brigam entre si. Então, essa separação no tempo e no espaço faz com que haja as modificações linguísticas. Mas todos nós antropólogos reconhecemos que a linguística é que vai dar a solução para a origem do homem, porque ela vai, através do estudo lento, longo e através de centenas de anos, certamente, chegando cada vez mais próximos do simples para o complexo, ou do complexo para o simples, até chegar na origem linguística. E vai ver povos que são completamente díspares, que são mais unidos, mais parentes do que de fato são. Povos anglo-saxões, por exemplo, como os franceses, os alemães, os ingleses, não se entendem.
E o período de separação é recente, alguns centenas de anos atrás. Ok? Outra pergunta? Então eu vou aproveitar, já que o pessoal não está vendo fazer, eu quero matar minha curiosidade, já que a oportunidade é ímpar aqui em São Domingos, eu não sei quando teria outra oportunidade dessa. Bem, o que eu quero perguntar é o seguinte: como é que nós temos, nesta sociedade de povos primitivos, no caso dos índios, no caso essa sociedade, como é que surgiu a ideia de índio comer outro índio, e tem outro índio que já não come outro índio? Como é que mais ou menos surgiu isso aí? Não, como surgiu eu não sei. Que cultura não tem explicação, não surge. Não tem explicação. Por exemplo, a piracaia só existe em Santarém. Agora nós somos que existe em São Domingos do Capim. Quer dizer, um camarada migra lá do Tapajós e vem inventar um negócio longe. Porque ninguém sabe por que surgiu. Ninguém vai saber daqui a 50 anos, 100 anos, que o Rogério veio de Santarém para Santa Maria, depois para o Cajanal, veio para cá, casou com uma moça bonita daqui e inventou a piracaia. Então, pensou, mas como é que tem Santarém e São Domingos? Por quê? Essa distância toda. Olha, ninguém vai saber explicar. Porque comportamento cultural não tem explicação. Mas os índios não comem outro por gula. Não se come, o que comia carne humana eram os tupinambás. Mas não era por gula, era por crença religiosa. Eles acreditavam que, ao matar um homem forte, valente, eles estavam ingerindo também aquela fortaleza, aquela bravura, aquela resistência. Um exemplo disso, da história, é que foi preso um alemão, Hans Staden, ia ser comido. Ele foi preso no Forte de Bertioga, lá em Santos, e ia ser comido. E, no entanto, depois de 4 ou 5 meses, eles venderam o Hans Staden para os franceses, ou um povo lá qualquer que veio lá comprar toras de madeira. Eles venderam e soltaram o Hans Staden. Porque o Hans Staden era frouxo, chorava para burro. Ele falou, não vou comer um covarde desse, você vai me dar azar. Então, é essa a razão. Os índios Yanomami, eles queimam o cadáver do parente morto, e nas solenidades religiosas de alto valor, eles que comem mingau de banana, eles salpicam alguns pedaços da cinza e comem ritualisticamente. É como um cristão come o corpo de Jesus, que não é antropófago, não é teofágico. Você come a hóstia, ele é como de Deus, como de Jesus. No entanto, você não está. Não sei se você está fazendo aquilo por gula, você está fazendo ritualisticamente. Porque como é não, quando ele sapé, ele põe a cinza no mingau, ele está fazendo um ritual tanto quanto uma comunhão para o cristão. Tá certo? Outra. Vereador, quem é o presidente da Câmara? Fala na pergunta. Fala na pergunta. Qualquer um. A colocação do professor Vinícius foram muito bem explicadas, eu fiquei muito clarificado em termos de utilização de informação e, no momento, não tenho pergunta ainda. E aí, irmã tem uma pergunta? Sim. Muito obrigado. Pode perguntar. Não, porque uma vez eu ouvi falar, não sei qual é a tribo de índio, mas que quando a pessoa morre, né, quando o índio morre, se queima toda a casa, queima as coisas daquela pessoa que morreu. Isso é verdade? Será que tem esses costumes? Tem. Alguns índios da língua G fazem isso. Eles queimam. Queima a casa, todos pertencem. Ou então eles enterram todos os pertences que uma pessoa. O índio Caiapó, por exemplo, quando uma pessoa morre, tudo que pertence àquela pessoa se põe na cova.
E não é igual a nossa cova, que nós cavamos 7 palmos, botamos no caixão e botamos em cima. Eles não. Primeiro deram numa rede ou numa esteira. E não põe terra em cima, eles põem uns pedaços de madeira assim, uma ripa de açaí ou ajuçada, põe assim, põe esteiras por cima e põe a terra não atinge o corpo. Vou contar uma coisa que vai estarrecer a irmã e os outros todos. Eu não vi, mas um missionário inglês, protestante, me contou, escreveu num livro que eu li. Morreu uma índia e enterraram a índia e ela tinha um recém-nascido, morreu de parto, uma criança. Aí, algumas horas depois, o missionário foi procurar, ele sabia bem a língua que ia foi procurar pela criança, ele disse, ela está com a mãe. E o missionário sabia que as irmãs da mulher todas são mães. Ele disse, está com a mãe. Aí ele perguntou, com qual das mães? Não, aqui morreu, procurando. Aí já por eles correram na cova, a criança já tinha morrido. Tinham colocado a criança junto com o cadáver. Todo morreu, botaram porque... Agora, para nós, ditos civilizados, cristãos, fervorosos, coisa toda, parece uma tortura, mas na cultura deles não é. Por que não é? Porque na cultura caipora, ninguém tem tempo de cuidar dos outros. Porque eles são, agora já estão mais sedentários, mas eles eram nômades. Passavam 6 meses aqui, 6 meses ali, 6 meses ali, circulando num vasto território. Então, uma criança, ou um velho que não possa andar, ou um aleijado, é um estorvo muito grande. É um estorvo muito grande. Então, eles eliminam, porque não há condições de manter aquela pessoa. Para nós é duro, mas é cultural. Tá bom? Alguma pergunta? Agora, vamos lá a pergunta. Eu me entendi escutando dizer que quando a mulher do índio ganha neném, quem vai fazer o resguardo, como chamam, é o homem. Ele vai para o quarto, cuidar do neném, e a mulher vai exercer as funções que devem ser exercidas. Isso é verdade? Em alguns grupos tribais alguns, nem todos. Isso depende do padrão de cultura. Em alguns o homem fica. Pela seguinte justificativa cultural. É porque a mulher já fez o sacrifício de ficar 9 meses com a mulher. Já teve que fazer o sacrifício da dor. Então ele quer dar a colaboração dele, cuidar do filho. É a parcela de colaboração dele, cuidar do filho naquele período e liberar o filho. Muito civilizada. Há comportamentos culturais que nós não entendemos, é difícil para a nossa cabeça. Eu mesmo, quando eu como antropólogo, só para vocês terem uma ideia, eu fui o primeiro antropólogo da Amazônia. Então, eu me formei em 59, fiz pós-graduação em 60, quer dizer, eu fui o primeiro antropólogo da Amazônia. Não sou mal, eu sou o primeiro, mas já existem outros. Então eu cheguei no Roraima para estudar os Yanomami e fui de uma aldeia que moravam missionários católicos para outra aldeia que não morava ninguém. Fui para lá para ver se era diferente do comportamento que os padres ensinavam. E levei como informante um cidadão que era o chefe religioso, obrigado, e que tinha 2 mulheres, uma na aldeia que eu morava e outra, aliás, não era ainda a mulher dele, ia casar com ele noutra aldeia. E ele foi para essa aldeia onde estava a outra noiva dele. Lá é permitido o casamento com mais de uma mulher. E ele sempre estava perto de mim e tudo. Um dia o cidadão sumiu, procurei e não achei. Segundo dia não achei, o terceiro não achei. Depois o cara sumiu. E eu precisava dele.
Aí me perguntei por ele, disseram que ele estava na rede. Eu digo, mas esses camaradas são fogo. Aí fui lá, ele estava na rede, sem comer, sem se alimentar de nada, porque ele estava jejuando, porque a noiva dele estava tendo o primeiro ciclo menstrual. Após isso ia casar com ele. E ele, isso que eu não entendi da cultura deles, ela num lugar fechado, todo coberto de palha, que ninguém via. Eu, mal educadamente, fui olhar, mas curiosamente, como antropólogo, e vi que ela estava numa rede. Eles me disseram as piores coisas da língua deles, eu não entendi nada, que eu fui mal educado e olhar uma situação que eles não permitem pior. Mas eu fui olhar para aprender. Mas me esculhambaram tanto que eu não sei nem o que foi isso. Eu não sabia a língua, ótimo. E ele estava na rede. Depois eu perguntei por que ele estava lá. Porque ele tinha que ficar ao mesmo tempo que ela estava em resguardo menstrual, cataminial. Ele deveria ficar lá para depois fazer jus ao casamento. Então são comportamentos culturais que são diferentes, não são melhores nem piores que nós. E doutor, para os índios assim é normal, um índio solta várias mulheres, porque eu já ouvi. Não, o que eu estou dizendo, há grupos tribais, eu citei aqui, que existem casamentos monogâmicos e poligâmicos. Há grupos tribais que permitem o casamento poligâmico, outros não. Na sociedade tupi, que é daquele livro? Esse aqui é meu livro mais recente. E nele eu falo que os índios desenterrados com a Xaxara, eu vi, anotei, tem até 5 mulheres. Tinha um velho, que eu fiquei com uma inveja desgraçada, dos 60 anos, tinha 5 mulheres com uma de 13. Nossa, que pena. Que não seja eu. Ele não termina na sociedade. Doutor, quanto a essa relação aí, qual seria o comportamento? Por exemplo, o homem com as 5 mulheres. Vou já falar. Claro que como mais nova. É brincadeira. Na sociedade tupi, a mulher primeira, número 1, ela tem ascendência sobre as outras. E ela chama, ela quer que o marido tenha outra mulher. Se o homem tem muitas posses, é muito trabalhador e tem muita produção agrícola, ela quer que tenha outra mulher, porque senão o trabalho é grande para ela. Porque a divisão do trabalho é rígida. O homem derruba o mato, o homem planta, mas a mulher colhe, a mulher que faz a farinha, a mulher que faz... Isso o homem não aguenta. Então, quanto mais mulheres o homem tem, melhor para elas. E elas escolhem parentes, irmãs ou primas, que são irmãs no parentesco deles, para que não haja briga. E elas não brigam realmente. Ele coabita com todas. Quanto à frequência, eu não sei, nem investiguei, porque o meu estudo não era esse, mas não há animosidade entre elas. E todo mundo acha normal, desde que o homem tenha mérito para a mulher. Se for um vagabundo, não vai ter nenhuma mulher. Só? Eu tenho uma pergunta para fazer. Ei, João, satisfeito? Eu pergunto, porque eu tive a oportunidade muito pouca para estudar, e quando eu estudei, eu conheci uma história do descobrimento do Brasil. E depois que tempos passaram, eu, através de conhecimento com amigos, livros, vendo alguns livros, eu tomei conhecimento de que, quando Dom Pedro I descobriu o Brasil, segundo o livro lá, eles iam... Pedro Álvares Cabral. Sim, Dom Pedro Álvares Cabral. Eles iam destinado à Índia à procura de pedras preciosas, o país da Índia, né? Então, com isso, houve uma forte tempestade, segundo o livro, e que trouxe eles, encostaram aqui no Brasil, e eles pensando que estavam encostando na Índia e que foi justamente esses cidadãos foram tratados de índios. Será verdade isso que diz o livro lá? Não, é isso que eu falei para você. Foi um grande equívoco
eles pensam, de chamar de índios, porque de fato não era índia, né? Antes do Cabral, outros cidadãos já haviam estado no Brasil. E os portugueses, hoje em dia, se sabe que sabiam da existência do Brasil. Mas já vista que eles vieram com brasões, vieram com direção e tudo, falaram em calmaria, mas aquilo não por justificar na época a política de esconder, de segredo, mas que de fato não era. Agora, quanto ao termo índio, é um equívoco terrível que generalizaram. Eu não sei se foi o Pedro Alves Cabral que chamou índio. Eu acho que talvez o Américo Vespuccio já tenha chamado índio antes, o próprio Colombo. Certo? Obrigado. Porque um livro diz uma coisa, o outro já diz uma outra versão, né? Mas esses livros estão equivocados. Como eu disse, há muitos equívocos nos nossos livros didáticos, equívocos esses que não foram corrigidos até agora. Obrigado. Alô. Doutor Diniz, o senhor explicou que o cacique era o chefe de apenas uma tribo. Não, eu disse que o termo cacique é errado. Não existe. Exato, é errado. Mas eu gostaria, se o senhor desse para nossas crianças, se tem outros nomes de outras tribos que o senhor conheceu na sua pesquisa, de outros chefes que eles possam conhecer. Na sua pesquisa, se há outros nomes de chefes de tribo, ou esse é apenas o chefe para todas? Não. Cada tribo, de acordo com a língua, tem. Por exemplo, no Tupi-Guarani, é Nhandevuruçu. Tem nada com cacique. Cacique é um termo de uma língua das Antilhas e que nós possamos chamar cacique porque não existe. Essa palavra não existe em nenhuma língua do Brasil. Exato, obrigado. Tá? Tem mais algum nome de outro? Eu não me lembro. Ok, obrigado, mas já... Eu lembrei por acaso desse. Ok. Doutor, aquela história da mandioca, também que foi virado de uma linha, que fica errado, fica mandioca, é verdade? Não. Isso não. Essa história da carochinha. Tem muitas lendas. Como lenda, nós temos tanta lenda. Nós temos lenda do Boto. Na Amazônia se diz que antigamente as moças engravidavam eram do Boto. O Boto levava a culpa, coitado. Tá bom? Olha, desculpem. Eu estou muito contente de estar aqui com vocês. Certamente virei muitas vezes mais, desde que me façam piracaia. Mas que agora eu tenho que retornar a Belém, que tem compromisso na São Miguel. E se vocês tivessem chegado mais cedo um pouco, eu seria mais longo que vocês, tá? Mais para mim. Muito obrigado. Nós temos aqui também uma pessoa que nos visita e que ele gostaria de dar umas palavras, aproveitando a oportunidade, e já que, como dizia o velho guerreiro, o velho Chacrinha, quem não se comunica, se implica, né? Então nós vamos chamar aqui o companheiro Arindo, uma pessoa que está vindo aqui pela primeira vez, penso eu, acredito que pela primeira vez. Vamos dar a oportunidade de conhecer, ver o que esse cidadão faz, e o que ele tem a dizer para nós, né? Acreditamos que ele vai dizer que a nossa cidade, no mínimo, é uma das cidades mais bonitas do estado do Pará, né? As palavras do Dr. Diniz, pela excelente demonstração da família e posteriormente, em particular, a família indígena. Eu que viajei na Amazônia, voei na Amazônia por mais de 30 anos, conheço em loco aldeias indígenas e os costumes. Então, devo confessar que depois de tão eloquentes palavras, manifestação, discorrimento do assunto, pouco o Dr. Diniz deixa para se completar, mesmo para um melhor orador que tente falar sobre o assunto. Por outro lado, eu queria
congratular-me com a Câmara Municipal de São Domingos do Capim. Tive hoje a honrosa oportunidade de assistir em assembleia a votação de um projeto no tocante ao judiciário, no tocante ao favorecimento muito justo dos direitos do funcionalismo público municipal. Então, quero, pois, parabenizar esta maneira leal e dedicada da Câmara Municipal, na pessoa do senhor presidente, secretário e demais membros, demais vereadores, no dia de hoje, abrindo este plenário para não só para nos receber o ilustre Dr. Diniz, a nós, membros da comitiva, e este aconchego, a participação de todos os elementos da comunidade local, que naturalmente também vieram prestigiar os trabalhos dos nobres vereadores. Por falar em prestigiar, fico em dúvida se a Câmara Municipal de São Domingos do Capim está prestigiando meu nobre amigo, ou se ele, com sua indiscutível capacidade de conhecimento, também veio elogiar, veio prestigiar muito merecidamente essa Câmara Municipal. Levarei para Belém este fato e esperarei uma nova oportunidade de se me apresentar para aqui voltar a dar um aperto de mão a todos os presentes. Muito obrigado por tudo. Bem, vamos deixar o nosso presidente da Câmara, o vereador Tarcísio, para fazer o encerramento, né? E nós não poderíamos, pela simpatia, pela simplicidade, pela maneira tão assim fraterna, de registrar a presença de uma pessoa que também presta serviço a esse Estado, presta serviço à nossa coletividade paraense, o Dr. Clédson Diniz, que é defensor público e chefe da Defensoria Pública de Santarém. Nós também gostaríamos, se possível, ouvir a palavrinha aqui o motorista do meu pai, para trazê-lo aqui, o convite que foi formulado pelo vereador Rogério e pela Câmara Municipal, para que ele viesse falar sobre a família e sobre a sua área indígena. Como o vereador disse, eu sou defensor público, residi em Santarém e exerço até hoje o cargo da chefia da 9ª região da Defensoria Pública no Estado do Pará. Aqui nós temos Defensoria Pública, representada por uma defensora, e atuava muito em Santarém na atuação na área de menores, na área de crianças, de jovens. E quando aqui cheguei, vi esse cartaz, Estatuto da Criança e do Adolescente, lei maior para todos os menores. Alguns dos senhores aqui, vocês jovens, vocês já leram essa lei, esse código? Vocês têm conhecimento do que é essa lei? Quais os benefícios que traz essa lei? Acredito que não, vocês não têm lido. Eu cobrei para o diretor de cultura, que aqui está nos filmando, a secretária municipal de educação e dos senhores vereadores, que eu fui à biblioteca municipal desse município e não existe o Estatuto da Criança e do Adolescente. Por isso a importância que é ter esse estatuto aqui, para que as pessoas tenham conhecimento da lei, não só desse estatuto, mas também do Código do Consumidor,
Todo mundo vê na televisão, PROCON, as pessoas defendem os seus direitos, os seus interesses, para que não sejam prejudicados no dia a dia. Mas isso é um trabalho não só do executivo, do legislativo, também do judiciário e da própria população, para que trabalhem juntos e divulguem. É preciso também que os poderes constituídos divulguem com a população, tá? A lei, para que essa pessoa possa exigir o seu direito. Ela não pode exigir uma coisa que ela desconhece. Então, senhores vereadores, eu peço aqui, diante dos jovens que aqui estão, por favor, consigam exemplares, principalmente dessas duas leis. Seria importante ter Constituição Federal, Constituição Estadual, o Estatuto da Criança e Adolescente, o Código do Consumidor. Vocês façam, assim como estão aqui, convidaram meu pai, convidem outras autoridades, ou vocês mesmos se reúnam, para que divulguem, conversem com o presidente de associações, a irmã ali, o pessoal de grupo de jovens. Se é um grupo de jovens, se há essas pessoas interessadas em trabalhar pela juventude, que dizem que a juventude é o futuro do país, então nós temos que trabalhar essa juventude para que haja futuro. Se nós não trabalharmos essa juventude, não vai haver futuro nenhum. Então, divulguem, debatam, porque é importante. Espero não ter falado demais, não ter cutucado ninguém. Agradeço a oportunidade, ratifico as palavras do Goiarinhos, que realmente é uma cidade maravilhosa, gente hospitaleira, gente bonita, e certamente, quando houver um outro convite, eu irei com o maior prazer, mesmo como motorista. Obrigado. Bem, agora nós vamos, só para encerrar, vamos passar a palavra para a secretária municipal de educação, que aqui está prestigiando este acontecimento. Então está franqueada a palavra a nossa secretária municipal de educação, aqui de São Domingos do Capim, a professora Regina Martins. Boa tarde, caros palestrantes da tarde de hoje, meus queridos alunos, companheiros. É maravilhoso este momento em que a Câmara coloca à disposição dos alunos, da comunidade, dos professores, dos diretores, da população em geral, um evento como este. Bom, sabemos que ontem foi comemorado o Dia do Índio. Nós, como professores, temos algumas teorias que certas vezes vêm bem questionadas. E com uma palestra como essa, ela vem bem ao encontro daquilo que nós estávamos precisando. Então foi ótimo, foi bom termos já alguns alunos aqui, embora a maioria dos nossos colegas professores não estejam aqui, mas tenho certeza que esses questionamentos que foram colocados aqui irão para a sala de aula e que irá mudar bastante a visão do índio, como é que ele está caracterizado hoje e a sua nova versão diante desta sociedade. É louvável também a oportunidade de colocarmos bem a realidade, como é que está acontecendo, o que aconteceu no passado, como isso foi repassado aos nossos alunos e como está sendo repassado até hoje. Existe uma grande preocupação hoje em preservar o índio, né? Nós consideramos isso um fator muito importante, mas vamos tentar preservar e mostrar, porque para as nossas crianças o índio muitas vezes é alguma coisa ofensiva ainda à sociedade, é aquele que mata, é aquele que come, como colocou o nosso colega Rogério, e que de um lado às vezes traz um pouco de terror. Então vamos mudar a veste desse índio, vamos mostrar o que ele é, o ser humano que ele é e que precisa ser conservado realmente. Bom, nós estamos à disposição, a Secretaria Municipal de Educação está à disposição
tá? A qualquer momento, qualquer coisa que vocês solicitarem, estamos dispostos a colaborar com vocês e agradecemos muito esta oportunidade. Meu boa tarde. Bem, então, só para encerrarmos, já que o nosso convidado gostaria de prosseguir com a nossa programação, mas infelizmente acontecimentos inesperados e contra a sua vontade, ele não vai poder nos acompanhar como estava previsto. Mas a nossa programação continua. Os vereadores vão se deslocar até a Proagra, onde nós temos preocupação no estudo histórico, e também na Taperoçu. E dia 21, amanhã, portanto, às 16 horas, nós estaremos reunidos com os trabalhadores, os agricultores da Gleba Palheta, lá na escola da Berlinda, na comunidade de Monte Alegre. Agora, para encerrar esta programação, eu quero agradecer antecipadamente todos os alunos, a diretora e as professoras, a irmã e os 9 vereadores, assim também como o nosso diretor municipal de cultura. Eu passo agora, retorno a palavra ao administrador desta casa, esta pessoa que tem dado um apoio muito grande para que este trabalho venha sendo realizado. Então, futuramente, nós estaremos trazendo um arqueólogo, um sociólogo, e procurar levar mais a pesquisa, mais o intercâmbio, mais o conhecimento em nossa sociedade, na nossa coletividade aqui de São Domingos do Capim. Então, eu passo a palavra ao nosso presidente, que vai justamente fazer o encerramento desse trabalho. Para nós é motivo de grande satisfação contar com a presença do ex-vereador Ramiro Pereira, da secretária municipal de educação, do diretor de cultura, a vice-diretora da escola Vicentina, da irmã, estamos prestigiando, e dos alunos. Acabamos de ouvir a palestra brilhante do professor Diniz, e os alunos estão de parabéns. Eu, quando passei na minha época de estudo, não tive só uma oportunidade como essa, de receber conhecimentos dessa natureza. Tive sim, de receber outros conhecimentos, mas eu sei que isso só vem a somar com o conhecimento que os senhores estão recebendo. E os senhores estão de parabéns. E nós, em nome do Poder Legislativo, queremos agradecer a disponibilidade do professor Diniz de ter chegado até aqui conosco, passando esse grande sacrifício de estrada esburacada, travessia de balsa, mas está aqui conosco, transmitindo seus conhecimentos em São Domingos do Capim. Nós agradecemos de todo o coração, professor Diniz. E quero informar os senhores que reuniões como essa nós vamos continuar fazendo, trazendo pessoas como o professor Diniz, lá na capital do nosso estado, para transmitir melhores informações para a gente, para nos somar com o nosso conhecimento. Esse é o nosso pensamento e, se Deus quiser, nós temos fé em Deus que, com a ajuda de Deus, o apoio dos senhores e dos nossos edis, nós iremos realizar esses eventos, porque nós só temos a ganhar, a desenvolver o nosso município. Como falou o filho do professor Diniz, que é defensor público, nós temos que nos reunir para que a gente se integre melhor, para que a gente troque conhecimento, para que a gente busque mais conhecimento para desenvolver o nosso município. E nós temos imbuído desse objetivo, e com a ajuda de Deus e o apoio dos senhores, nós vamos conseguir. E peço aos senhores que transmitam a palestra que acabaram de escutar aos colegas que não tiveram oportunidade de estar aqui conosco. Transmitam a eles e tenho certeza que eles irão ficar muito gratificados por isso. Nós só pedimos desculpa que o nosso plenário é um pouco pequeno, não tem condição de receber
Nós recebemos de coração. Infelizmente o plenário não comporta todas as pessoas que aqui chegaram a participar, outros pela parte externa, mas se Deus quiser, é um pensamento nosso também, ainda este ano, efetivar a ampliação deste prédio, para que a gente tenha um plenário maior, uma galeria maior, para receber as pessoas que vêm participar de reunião como essa. Como nós não temos área para aumentar nem para um lado nem para o outro, só nos resta fazer mais um pavimento, para que a gente passe uma administração do Poder Legislativo para a parte superior do prédio, e aqui na parte inferior, que é o térreo, pavimento térreo, a gente irá fazer, como eu já disse, aumentar o plenário, para aumentar a galeria, para receber os senhores e buscar melhores conhecimentos, trazendo pessoas como o professor Diniz para ministrar a palestra para todos nós, em nome do Poder Legislativo. Eu agradeço aos senhores, às senhoras. Não sei se vocês já viram, o cartaz já foi pela escola, é que nós estaremos realizando no próximo dia 9 e 10 de maio o primeiro seminário de integração municipal, onde nós estamos alocando o seguinte tema: educação, saúde, justiça e agricultura. E nesta oportunidade, quando discutirmos justiça, o doutor promotor público ele vai justamente debater em cima do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então existe uma preocupação da sociedade, com certeza estão todos vocês convidados, vai ser lá no salão paroquial, tá? E o início é 8 horas do dia 9, abertura, portanto, estão todos convidados para fazer pergunta, para debater sobre os temas educação, saúde, justiça e agricultura. No primeiro dia, ou seja, dia 9, vai ter abertura com a educação, né? A presença do professor Davi Sá, com a presença do Eleonor e de outros mais que irão proferir palestra. No mesmo dia, pela parte da tarde, nós teremos o tema saúde, com a participação do secretário municipal de saúde, da Fundação Nacional de Saúde e a CESPA. Na justiça, nós teremos a participação do bacharel em Direito, o delegado de polícia, com o tema a polícia e a sociedade. Nós teremos a participação do promotor, que vai debater sobre a questão da criança e do adolescente, e provavelmente também com a presença da meritíssima juíza, se o seu estado de saúde permitir. Ela já confirmou a presença, desde que no momento da oportunidade ela esteja em condições. Na área de agricultura, nós teremos uma exposição da Emater e do Banco do Brasil. Portanto, é um seminário que promete muita discussão, e o objetivo desse seminário é justamente trazer para o Legislativo propostas de discussões em cima da nossa necessidade. Então, estão todos convidados e convidem a coletividade, a comunidade por inteiro para participar desse seminário. Muito obrigado.